Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aí no nosso quarto módulo falando dos fundamentos reformados. Hoje nós vamos falar sobre os 5 pontos do calvinismo, as doutrinas da graça. No entanto, nós vamos pegar apenas o primeiro ponto para uma exposição nessa noite. E esse ensino, vai ser dividido em 3 momentos. No primeiro momento, eu quero falar sobre o breve contexto histórico, que envolve a construção desses 5 pontos calvinistas. Depois eu quero usar o texto bíblico para te apresentar as bases bíblicas e teológicas da nossa fé reformada, que simplesmente mostra que o primeiro ponto está correto e está amparado pelas Sagradas Escrituras. Por fim, eu quero apresentar uma aplicação prática para a vida da igreja à luz desse ensino. Então vamos lá. Primeira coisa, uma breve introdução ao contexto histórico que envolve os 5 pontos do calvinismo. A gente tem que entender que a reforma protestante começa em 1517 e ela começa a se desenvolver de tal maneira que começa a produzir confissões de fé. E a primeira confissão de fé que é produzida é a confissão de Heidelberg, que é escrita em 1563. E como toda produção teológica, há também oposição teológica. E o que vai acontecer? A partir de 1588, Jacó Armínio, ele era um professor de teologia da Universidade de Leiden, ele começou a questionar alguns pontos importantes, doutrinários, clássicos da Reforma. E isso trouxe uma controvérsia tão grande que dividiu a nação. E essa luta e esse embate foi até 1609, ano em que Armínio falece de tuberculose. Aí o que vai acontecer? Em 1610, começa então a publicação de um protesto feito pelos discípulos simpatizantes dos questionamentos de Armínio em relação à doutrina reformada. Então esse documento ele continha 5 pontos de rejeição ao calvinismo clássico ou a confissão clássica reformada que está ali registrada em Heidelberg. O parlamento, então, vai convocar um grande sínodo para resolver essa controvérsia. E o sínodo, que foi chamado de Sínodo de Dort, teve 180 sessões que estenderam-se de 13 de novembro de 1618 a 29 de maio de 1619. Veja que é aproximadamente 6 meses de debate teológico, com vários teólogos, revisitando os textos sagrados, revisitando a patrística, revisitando tudo aquilo que foi ensinado até então e confrontando com as novas ideias propostas por Jacó Armínio e agora defendida pelos simpatizantes ou discípulos de Armínio, que mais tarde vão ser reconhecidos como arminianos. Bom, dando sequência com base nos relatórios das delegações, uma comissão redigiu os cânones, que fica conhecido como os cânones de Dort. Por exemplo, se você tem uma Bíblia de Genebra ampliada, você tem os cânones de Dort ali registrados e impressos para você examinar, ler, ver como que eles argumentaram, como que eles usavam o texto sagrado para defender a fé reformada. As ideias, então, arminianas, dentro de um consenso, foram todas rejeitadas e as convicções reformadas foram reasseguradas. Aí, formou-se, então, por causa dos 5 pontos de rejeição, se construiu um acróstico, que é TULIP, que no inglês é Total Depravity, que significa total depravação, que é o foco que nós vamos ter nessa noite. Aí tem o Unconditional Election, que seria a eleição incondicional, ou seja, uma vez que o homem está totalmente falido espiritualmente, Deus, de uma maneira incondicional, elegeu pessoas para salvar. Então é um ato de graça, é um ato salvífico. Aí você tem o L, que vai ser o Limited Atonement, que seria a expiação limitada. Ou seja, esse homem caído é eleito de maneira incondicional e essa expiação é limitada porque ela é só para os que
creem, para os que receberam a Cristo, para aqueles que foram eleitos na eternidade. Aí você tem o irresistible grace, ou seja, a graça irresistível, ou seja, Deus atua de tal maneira na salvação para salvar o pecador, que o pecador não tem como resistir essa graça. Então Deus, com cordas de amor, atrai o pecador para a salvação. E o último é perseverance of the saints, ou seja, a perseverança dos santos, o qual muitas vezes professores de teologia gostam de brincar e dizer que na verdade não é a perseverança dos santos, mas sim a perseverança do Espírito Santo na vida dos santos. Mas nessa noite, a gente vai focar só no primeiro ponto do calvinismo, que é a depravação total, e nós vamos compreender agora, à luz do texto sagrado, o que isso significa. Primeira coisa, vamos dar uma definição do que seria essa depravação total. E eu coloquei assim: a expressão depravação total, ela visa mostrar que o pecado afetou todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, emoções e sentimentos, mente e coração, pensamentos, consciência e entendimento, vontade e desejo, e como consequência disso tudo, as relações humanas, a relação com a criação e principalmente a relação com o Criador foram todas prejudicadas. Então veja bem, por causa da queda de Adão, por causa da desobediência de Adão, da introdução do pecado original na natureza humana, porque isso não veio com o homem, foi introduzido por causa da desobediência de Adão. Isso trouxe prejuízos espirituais para o indivíduo. Então Adão e Eva, em sua individualidade, foram prejudicados. Eles sofreram uma falência espiritual, uma morte espiritual antes de vivenciar uma morte física. Isso atingiu todo o seu ser. Isso também resultou em problemáticas que envolvem as nossas relações. Lembra de Adão e Eva? Quando Deus aparece, Deus pergunta para Adão: Adão, o que você fez? E Adão imediatamente vai jogar a culpa para sua esposa, dizendo: foi a mulher que tu me deste. Claro que em última instância, o que Adão estava dizendo era o seguinte: a culpa é sua, Deus, foi você que me deu essa mulher para ser minha idônea, e ela ouviu a voz da serpente, me ofereceu o fruto e eu comi, eu não tenho nada a ver com isso. E na verdade, Adão era o grande responsável, o líder de toda a humanidade, e ele, quando ele cai, toda a humanidade cai juntamente com ele, causando prejuízo pessoal, prejuízo relacional um com o outro e também com Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre Deus e a nossa pessoa. Então veja bem, primeira coisa, as bases, agora já é a segunda coisa, bases bíblicas para a gente entender a depravação total. E o primeiro texto que eu quero citar nessa noite é Eclesiastes 7:29. Eclesiastes 7:29 diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então a primeira coisa aqui nesse texto que Salomão está destacando para a gente é que Deus fez o homem reto, Deus fez o homem bom, Deus fez o homem com toda uma capacidade de viver e de fazer a vontade de Deus. E pasmem, Deus deu uma capacidade ao ser humano que se chama livre-arbítrio, livre vontade, de fazer até mesmo uma escolha contrária à vontade de Deus. E o que Deus decreta para o homem é que ele tome decisões, que ele obedeça ou desobedeça. Até esse exato momento, o homem era reto. No entanto, toda essa retidão, toda essa bondade, toda essa perfeição moral não havia ainda sido testada. E logo Deus providencia uma provação, permitindo assim, ou colocando assim, a serpente em evidência para testar a obediência de Adão. Tudo isso de acordo com seus eternos decretos. E nós sabemos o que acontece na história. Adão desobedece e há a queda ou pecado original. E o texto está dizendo que ele se meteu em muitas astúcias. Ou seja, devido às suas próprias escolhas,
ele então agora se envolve num emaranhado de pecaminosidade que simplesmente amarra a sua vida de maneira que ele não pode mais sair, né, desse universo caído. Ou seja, deixa eu explicar de uma outra maneira. O homem tinha liberdade, o homem tinha santidade e agora ele não tem mais. O livre-arbítrio que foi dado a ele no Éden, agora é perdido porque ele se torna escravo de uma natureza contaminada, uma natureza corrompida, uma natureza caída. E agora ele se torna falido espiritualmente e incapaz, totalmente incapaz de produzir algum bem que seja aceitável, agradável aos olhos de Deus. O homem pode fazer muitas coisas boas, grandes atos de caridade, criar grandes sinfonias, mas tudo isso está, infelizmente, manchado e prejudicado pela presença do pecado. O segundo texto que eu quero destacar seria Gênesis, capítulo 6, versos 5 a 6, que diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Olha que curioso. Em Gênesis 3 é relatado a queda desse homem. Em Gênesis 6, ou seja, alguns capítulos à frente, a humanidade se entrega tão completamente ao seu desejo caído, que ele se corrompe de tal maneira que para parar a corrupção humana, Deus tem que mandar um dilúvio. E Deus se entristece profundamente com o pecado que está na vida do homem. É claro que Deus já tinha um plano na eternidade para trazer salvação, para trazer regeneração, para trazer redenção a essa humanidade caída. E o que a gente vê aqui logo de imediato é a palavra coração, ou seja, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Tudo que o homem faz está manchado pelo pecado, porque o pecado contaminou todo o nosso coração. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus é muito claro ao afirmar que é do coração que provém os maus desígnios, os assassinatos, os roubos, os adultérios, todo mal e coisas semelhantes a essas, todas elas vêm do coração. O nosso coração planeja, infelizmente, e às vezes deseja, o mal para ser praticado. Antes de se tornar uma obra, ele primeiro é idealizado dentro do nosso coração. Consequência em relação a Deus, Isaías 59, 1 a 2 é muito claro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Primeiro uma palavra maravilhosa de consolo, de edificação. Mas aí tem um mais nesse texto. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Por causa do pecado, houve uma grande separação, houve uma morte espiritual. E essa morte espiritual é o afastamento da presença de Deus. No Éden, Adão é impedido de estar no Éden, ele é expulso juntamente com a sua esposa do Éden, e ele não tem mais acesso à árvore da vida. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para você. Deus não está sendo injusto e nem está sendo cruel a não permitir que Adão e Eva se alimentem do fruto da eternidade. Por quê? Se Adão e Eva comessem do fruto da eternidade, nós seríamos eternamente pecadores e viveríamos eternamente em pecado e em sofrimento. Então ele impede Adão e Eva de tocarem nessa árvore. E quando você vai lá para Apocalipse, essa árvore está no novo céu e na nova terra, e que dá o seu fruto de estação, de tempo em tempo, e que alimenta e cura todas as nações da terra. E quando Adão e Eva saem, do paraíso, eles agora têm uma relação com Deus limitada por causa do pecado. E Isaías vai falar justamente isso.
os vossos pecados fazem separação. Por essa razão, normalmente nos cultos reformados, nós sempre temos um momento de confissão de pecados, porque temos ciência que, embora o Espírito Santo esteja em nós, tenha nos convertido, tenha nos regenerado, nós continuamos pecando. E é por meio da confissão sincera dos nossos pecados e do abandono dos mesmos que nós alcançamos a misericórdia do Senhor e podemos experimentar o verso 1 de Isaías 59. Dando continuidade, Jeremias 17:9 é maravilhoso, é um texto clássico. E ele vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então aqui a gente tem uma palavra de alerta a partir da inspiração que Deus dá ao profeta Jeremias, porque o nosso coração, irmãos, é enganoso e ele produz engano. Nós não podemos confiar na nossa razão, nós não podemos confiar nas nossas motivações, nós não podemos confiar na nossa consciência, não podemos confiar nem mesmo nas nossas interpretações. Por quê? Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto e nós interpretamos todas as coisas à luz, infelizmente, ou às trevas do nosso coração cheio de pecado e engano, né? Outro texto também muito importante que a gente precisa ter em mente, Romanos 3, do verso 10 a verso 12, que aí esse texto é aquele que a gente pode chamar de a última pá de cal, né? Para enterrar em definitivo o defunto aqui. Como está escrito? Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E isso aqui, irmãos, é palavra de Deus. É Deus inspirando o salmista, e agora Paulo está pegando essas palavras dos salmos e aplicando a realidade do homem, e no caso desse texto em específico, ele está dizendo que nem judeu, nem gentio tem algum tipo de privilégio diante de Deus. Somos todos pecadores, somos todos injustos, não há sinceridade de fato em nós, plena, né? Não há em nós um desejo verdadeiro de buscar a face do Senhor se Deus não vier à nossa direção primeiro. Ele vai dizer que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, ainda que sejamos capazes de fazer grandes obras de caridade, como eu sempre falo. Mesmo assim, isso não é um bem perfeito e aceito diante de Deus, porque tudo que nós fazemos sempre tem a marca do pecado. Por isso, nós precisamos do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Outro texto muito importante também, 1 Coríntios 2,14, que vai dizer assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui Paulo está fazendo uma distinção entre o homem natural, que é o homem caído, não convertido, não regenerado, que não tem a presença do Espírito Santo na sua vida, com o homem espiritual. Por que as pessoas têm dificuldade em compreender as coisas espirituais? Porque ele está falido espiritualmente, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, quando você prega o Evangelho, quando você fala da palavra do Senhor, e a pessoa não aceita, a pessoa rebate, é porque ela é natural, é porque ela é carnal, porque a natureza humana está caída. E se Deus não atuar, se Deus não nos fazer reviver, não adianta perder tempo com muitas palavras. Isso nos traz uma orientação muito boa para a pregação do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho porque temos certeza que
que Deus há de trazer aqueles que Ele quer salvar. E Ele vai abrir os olhos das pessoas. Ele vai trazer dos mortos à vida aqueles que não o conhecem. Ele vai operar a salvação porque Ele é Deus. Porque um morto não pode fazer nada por si mesmo. Uma pessoa caída não pode compreender as coisas de Deus. Mas apenas aqueles que têm o seu entendimento iluminado pelo Espírito Santo. Outro texto muito importante que não pode faltar, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, que diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Olha que curioso, além de o homem caído, o homem natural, né, o homem que tem a sua natureza corrompida, não conseguir aceitar, achar que é loucura, ainda tem mais um impasse. O Deus deste século, ou seja, o príncipe das trevas, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quando nós não éramos cristãos, quando nós não éramos nascidos de novo, o que nós éramos? Pessoas incapazes de compreender o espiritual e cegas no entendimento para poder ver. E é Cristo Jesus que simplesmente tira a venda dos nossos olhos. Texto também matador, Efésios 2, 1 a 3. E aqui nós temos um antes e um depois. Antes de Cristo e depois de Cristo. E o texto diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Dando uma paradinha aqui. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Deus havia dito a Adão e Eva o seguinte: no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrereis. Eles não morreram fisicamente logo em seguida, mas a primeira morte que Adão e Eva experimentaram foi a morte espiritual. Depois, a morte física. E existe uma segunda morte, que é a morte eterna. E essa só experimentarão aqueles que não desfrutarem da fé. Ou, conforme a gente vai ensinar aqui, né, aqueles que não foram separados na eternidade de acordo com o beneplácito, segundo a vontade de Deus. E olha o que mais Paulo está dizendo no verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aqui a gente tem um ponto muito importante, ou melhor, vários pontos importantes para a confirmação da depravação total, que é uma falência espiritual, tal que nós não temos mais como nos aproximar de Deus, como sermos agradáveis a Deus, porque todo o nosso ser está caído. Ele está dizendo que, ele usa essa linguagem, vocês estavam mortos, ou seja, morto não fala, morto não pensa, morto não sente, morto está morto. E o morto só pode voltar à vida por uma ação milagrosa. E essa ação milagrosa é operada pelo Espírito Santo na sua vida e na vida daqueles que virão a crer. Nesse sentido, irmãos, o maior milagre que Deus operou na vida, ou melhor, na nossa vida, foi nos ressuscitar espiritualmente. Nós não estamos mais vivendo e não somos chamados a viver com os pensamentos do mundo ou inclinados de acordo com a natureza caída, que ainda permanece em nós, mas nós lutamos contra ela, como diz, né, Gálatas 5, que a carne milita contra o Espírito, mas o Espírito milita contra a carne, a fim, né, de
nos dar a direção, vamos colocar assim, para a nossa vontade. A nossa vontade agora reavivada, nós vamos escolher entre fazer a vontade da carne ou fazer a vontade do Espírito, né? E ele fala que éramos por natureza filhos da ira. Então veja bem, normalmente nós ouvimos por aí as pessoas dizendo assim: Deus ama o pecador e odeia o pecado. Quando a gente lê esse texto, irmãos, a gente percebe que essa frase de efeito, essa máxima, não está correta. Porque não tem como Deus odiar o pecado e não odiar quem pratica o pecado. Porque Deus não vai condenar, veja bem, Deus não vai jogar no lago de fogo o adultério. Ele vai jogar o adúltero. Ele não vai jogar no lago de fogo o assassinato. Ele vai jogar o assassino. Então as nossas obras testificam quem somos. E Deus derrama sua ira sobre os pecadores confessos e que não se arrependem dos seus pecados. E por isso nós éramos, por natureza, filhos da ira. Não somos mais porque Cristo nos regenerou. Então fica aí a dica, né? Uma das coisas que a igreja tem perdido de vista é o temor do Senhor, porque a gente não fala mais da ira santa do Senhor. Deus odeia o pecado e quem pratica o pecado. Como diz o Salmo 1 lá no finalzinho, né? O caminho do ímpio perecerá. O ímpio vai perecer no seu caminho. Então, vamos abrir os olhos e pregar o evangelho da maneira correta. Tem muita gente vivendo na prática constante do pecado, achando que está indo para o céu. Aqueles que nasceram de novo, que não estão mortos, não vivem mais das inclinações da carne e nem fazendo a vontade da carne e nem dos pensamentos, mas eles vivem para a glória de Deus. E aí, já caminhando para o nosso final, eu quero trazer 3 aplicações práticas à luz desse ensino. Primeira aplicação prática. O primeiro ponto do calvinismo, a depravação total, explica todos os problemas da humanidade. O ódio, guerra, pobreza, ganância, drogas, prostituição, promiscuidade, rebelião, corrupção, anarquia e coisas semelhantes a estas. Então veja bem, por causa da nossa natureza caída, nós produzimos, nós construímos uma cultura também caída, marcada pelo pecado. Um exemplo claro, né, está muito em voga hoje falar sobre preconceito. Preconceito é pecado nas Sagradas Escrituras. Agora, olha que curioso. A Bíblia não fala de raças. A Bíblia fala que somos todos filhos de Adão. Raças são construções sociológicas ao longo da história. E essa construção sociológica está manchada pelo pecado, de tal maneira que nos separa entre uma casta maior e uma casta inferior, um povo maior e um povo inferior. Ao passo que nas Sagradas Escrituras somos todos filhos de Adão, somos todos iguais e Deus não faz distinção entre as pessoas. Nesse sentido aqui, irmãos, a gente vê que tudo que está acontecendo em sociedade vem dessa natureza. E o que nós precisamos fazer é anunciar o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir. E Deus vai trazer os seus eleitos e trazer também a mudança pela pregação do Evangelho. Mas tem um segundo ponto, irmãos, que é muito importante também a gente compreender e até mesmo aplicar para o contexto diário, tá? Mesmo se todo mundo se convertesse, não seriam resolvidos todos os problemas da vida, uma vez que os cristãos ainda são pecadores. Então guardem bem, a nossa natureza continua caída e nós temos a presença do Espírito Santo. Mas isso não resolve toda a questão. Ainda que o mundo inteiro se convertesse, infelizmente, o pecado ainda habita em nós e ainda veremos e vivenciaremos escândalos. Aplicando isso, né,
a nossa sociedade que faz tudo através da política, guarde bem isso. Ainda que tenhamos todos os nossos governantes, todos os nossos prefeitos, todos os nossos deputados, senadores, e inclusive o nosso presidente, como cristão, nós não resolveremos todos os problemas da vida, porque nós ainda continuamos pecadores e suscetíveis a cair em tentação. A maior prova disso é que quando o cristianismo cresceu de tal maneira que o Império Romano se tornou cristão, ele não resolveu todos os problemas de Roma e nem mesmo do mundo e nem mesmo dos povos que eles conquistaram. Pelo contrário, a igreja que foi expandindo o evangelho também expandiu atrocidades, ela também se corrompeu. Então a gente vê esse movimento, igual aparece no livro de Juízes, né? Levanta um juiz, liberta o povo volta a pecar, vem a punição de Deus, o povo clama, se arrepende, Deus levanta outro juiz, há libertação e vai se repetindo. Então, ao longo da história e da nossa vivência, irmãos, ainda viveremos em conflitos com o pecado. Não se resolverá todas as coisas. Então, se você está entre aqueles que acreditam num paraíso evangélico no Brasil, meu irmão, eu tenho uma triste notícia para te dar. Não é possível viver ainda um paraíso porque o pecado ainda está em nós. Tudo isso será resolvido em definitivo na volta de Cristo. Tá ok? Terceiro e última aplicação para nós, toda a humanidade está numa condição terrível de falência espiritual. E só há esperança na graça sobrenatural e imerecida de Deus. Repetindo, toda a humanidade está numa condição terrível de falência espiritual e só há esperança na graça sobrenatural e imerecida de Deus. Ou seja, uma vez que nós estamos falidos espiritualmente, por isso, a expressão depravação total, ou seja, todo o nosso ser, todas as nossas relações com o outro e com Deus estão corrompidas e falidas, manchadas, prejudicadas por causa do pecado. Por essa razão, estamos mortos. Não temos como fazer algo que agrada a Deus. E quando Deus vem para nos salvar, Ele faz isso de maneira graciosa, e isso é um dom imerecido. Não há o que possamos fazer para merecer essa graça. Então, se você compreendeu bem todos esses aspectos da depravação total, isso vai te ajudar a compreender os próximos pontos, porque o primeiro simplesmente vai justificar todos os outros. Se você entende que a tua natureza é caída, e por ela ser caída não há nada de bom que eu possa fazer, logo eu só posso esperar que Deus faça a obra. Como que isso vai me influenciar, por exemplo, no evangelismo? Saber que as pessoas estão caídas, elas não aceitam, elas rejeitam, elas resistem. Então eu oro para que a graça de Deus simplesmente atinja essa pessoa de maneira irresistível, da mesma forma como irresistivelmente nós fomos alcançados. Meus queridos irmãos, chegamos então ao final dessa breve exposição sobre a depravação total. Há muitas outras coisas para serem ditas, mas isso aí a gente vai deixar para o próximo bate-papo ao vivo que nós teremos pela internet. Que Deus abençoe a todos os irmãos, aos jovens que estão aí participando em peso, e que a graça esteja sobre as nossas vidas. Que embora sejamos pecadores, a graça bondosa de Deus é maravilhosa e superabundante sobre as nossas vidas. Até mais, um forte abraço, Deus abençoe.